Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica, nosso primeiro plantão do Roda. Meu nome é Renan, vocês me conhecem. Aqui tá com o Alex e a Laura. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala pessoal, primeiro plantão do Roda, vamos conversar aqui rapidinho que hoje o papo não vai demorar muito não. Oi, gente, Laura aqui, e vamos de plantão do Roda, o Roda News aqui. É o Roda News, porque assim, a gente já noticiou no nosso feed do Instagram, né, que as russas, elas estão fora, tanto da Copa de Osijek como da Copa de Doha. E como a Copa de Osijek vai ser no próximo final de semana, a gente achou legal fazer esse episódio mais curtinho com vocês aqui, só para explicar o motivo pelo qual elas não vão estar presentes, apesar de terem tido deferidos os status neutros delas, né? Foi uma situação aí que foi um grande balde de água fria em muita gente, eu inclusive, porque eu estava muito ansioso para ver o retorno da Melnikova. Eu fiquei bem triste aí com essa situação, mas a gente conseguiu aí alguns detalhes para vocês e trazemos aqui de primeira mão. Não vou dizer exclusivamente não, porque não são notícias exclusivas, né? Mas como a gente gosta de fazer tudo bem completinho para vocês, então trouxemos aqui. Então, primeiramente, a gente até noticiou no nosso último episódio que as ginastas russas elas foram aprovadas. A Melnikova inicialmente tinha sido rejeitada, depois foi aprovada, depois rejeitada de novo, depois voltaram atrás. Então, foi uma situação assim bem volátil, assim, digamos, né, para não dizer outra coisa. Mas mais recentemente agora aconteceu de que eles anunciaram que elas não participariam mais das competições, né? Na verdade, todos os atletas russos que representam a ginástica tanto artística como rítmica e que receberam esse status neutro vão abster de participar das próximas competições da FIG. Próximas competições, eles não definiram quais são, mas a gente sabe que pelo menos Osijek e Doha estão inclusas nisso aí, né? Eles soltaram uma declaração oficial, no caso a Federação Russa, dizendo que esses ginastas, eles decidiram se abster. Isso aí não é bem verdade não, né? Porque, pelo que a gente viu aí, muitas ginastas estão tristes e até mesmo discordam dessa situação, incluindo a própria Angelina Melnikova. O motivo seriam inúmeras recusas infundadas e tendenciosas do Comitê Especial da FIG em permitir que as ginastas competissem. E a Federação Russa, inclusive, diz que respeita e compartilha a posição dos atletas. Isso aqui é muito importante para a gente manter em mente, porque assim, é uma questão de narrativa, né, gente? A Rússia está banida aí desde 2022 da ginástica por questões políticas e, obviamente, eles nunca gostaram de estarem ausentes das competições internacionais. Ainda mais por eles, até ano passado, serem os atuais campeões olímpicos, tanto no masculino quanto no feminino, por equipes. Ou seja, as equipes mais fortes de ginástica do mundo, assim, digamos, né? E a Valentina Rodionenko, que é a head coach deles lá, que é muito polêmica, inclusive, ela chegou a falar que a Rússia não participaria mesmo se recebesse status neutro e tal. Mudou o discurso, né? Aí agora, esse ano, eles decidiram inscrever vários atletas e muitos foram aprovados e também houve algumas rejeições. A gente comentou aí que a Melnikova, ela teve o status aprovado, no final das contas, mas a Listunova, que também é campeã olímpica, tanto ela quanto a Urazova, não tiveram seus status aprovados, então elas continuam banidas de competições internacionais. E as duas são campeãs olímpicas, né? Isso aí com certeza foi
balde de água fria, né? Eu acho que não teria outra expressão para poder caber melhor aqui para a Rússia, e os russos são bem orgulhosos. Então, muitas dessas declarações que eles deram aqui, eu senti que teve uma pontinha de orgulho e talvez uma apelação aí, uma forma de tentar reverter essa situação no grito, né? Mas a gente não viu nenhuma declaração de nenhum atleta que disse ter decidido isso. Isso aí é fato. Aí o presidente da Federação Russa, Oleg Belozerov, ele disse assim, ó: respeito a decisão dos atletas e entendo que a motivou. Em nossa reunião em 10 de março, o senhor Watanabe, que é o presidente da FIG, disse que gostaria de usar todas as forças para pensar mais uma vez sobre o papel dos esportes neste mundo. O esporte deve unir e promover a amizade, não deve ser uma ferramenta para o ódio. Isso foi o que o presidente da Rússia falou. Mas aí entraram outros detalhes, né? A própria Valrod chegou a comentar também que eles encaram todas essas restrições, a saber, a proibição de bandeira, a proibição de hino, a proibição também de competir por equipes, né? Ela disse que eles fizeram todas essas restrições e depois, abre aspas, fizeram um favor de deixá-los competir, e agora eles estão escolhendo quem pode ir e quem não pode. Então você vê que eles estão mordidos com relação a essa situação. E eles encaram tudo isso como provocação, humilhação e também uma tentativa de impor uma agenda política. Agora a gente entra também por um outro lado aí, que é um lado mais burocrático, né? Porque a gente sabe que a Rússia está em maus lençóis politicamente com a Europa, e a próxima Copa do Mundo vai ser na Croácia, essa é de Osijek. E até um dia antes da viagem para a Croácia, os pedidos de vistos ainda não tinham tido resposta. Então eles falaram que isso aí também foi um tipo de provocação, humilhação, e que as ginastas russas não deveriam sentar, pedir visto, e que deveria ser algo automático. Mas aí que tá, a concessão de vistos ou não é um ato discricionário. Isso quer dizer que o país decide se vai deixar ou não aquela pessoa entrar no país deles, né? E não tem nada a ver com o banimento da FIG, é mais uma questão política mesmo. Renan, já teve atleta brasileiro que não conseguiu entrar no México, acho que era de badminton. Teve uma competição do México, ele não entrou porque não tinha visto. E o Brasil tá banido de nada, gente. Não tem nada a ver isso daí. É uma questão, às vezes fica muito em cima da hora, às vezes pode ser mil uma coisas, mas não tem nada a ver com banimento. Porque se fosse banimento, um monte de atleta brasileiro, porque isso tem um caso, mas tem vários, não perderiam competição por causa de visto mexicano, americano, enfim. Sim, mas nesse caso aqui eu realmente acho que deve ter alguma motivação política, porque a Europa tá bem antagônica à Rússia, assim, né, por conta de toda a situação. Não, sim, eu até acho que tem motivação política, mas não é porque elas são ginastas, entende? Uma conspiração da FIG, entende o que eu quero dizer? Sim, mas vai falar isso pra Valrod. Não, tipo assim, eu concordo que tem coisa política, eu só tô dizendo que eu não acho que tem a ver com esporte, porque o Brasil mesmo já teve visto negado e já teve visto que não do tempo, que foi negado, e nunca foi banido de ginástica nenhuma, porque às vezes é uma questão do país, a coisa da Europa e a Rússia, tem nada a ver com as ginastas. Eu acho que se elas fossem o Papa, elas teriam risco de ser negada também. Eu acho que é mais uma situação gerada para se criar a necessidade de não enviar essas meninas para os eventos, né? Já que aparentemente não é de interesse da Rússia que elas participem dessas Copas. Então acho que isso é só um motivo aleatório que eles acabaram arranjando para criar essa narrativa. E eu pergunto vocês, eu posso estar muito doida da cabeça, assim, muito maluca, mas será que isso também não é uma tentativa? Gente, quero deixar bem claro, isso pode ser uma teoria louca da conspiração na minha cabeça, não me cancelem. Mas será que isso não pode ser uma tentativa, assim, velada da Rússia de tentar dar uma pressão na FIG para, quem sabe,
como é que eu vou dizer sempre essa loucura? Tipo, dá uma pressão na FIG pra quem sabe a FIG liberar uma equipe, mesmo que bandeira neutra pro Mundial, que nem foi em 2021. Será que isso não pode ser uma pressão nesse sentido também? Com certeza, a Rússia está se fazendo de vítima completamente aqui. Até porque essa questão de Osijek é completamente compreensível o motivo da Croácia não conceder visto a russos, né? Porque isso aí já é uma prática já há algum tempo de vários países da Europa. E os russos, eles têm muita dificuldade para entrar na Europa e não é de hoje, desde muito antes da guerra, gente. Desde muito antes da guerra. Eu conheço pessoas de lá que para viajar para Portugal, por exemplo, a menina teve que ir lá na embaixada pedir visto, entendeu? E o visto era só para Portugal, entende? Não é o visto para o espaço de Schengen lá para poder ficar viajando. Então, no caso aqui, isso aí foi, sei lá, 7, 8 anos atrás, entendeu? Muito antes dessa guerra da Ucrânia começar. Então, a Croácia tem essa postura. A Croácia é um país que antigamente estava sob a influência do bloco soviético, então eles têm essa rixa aí ideológica com a Rússia, e mais recentemente eles acolheram o Ilya Kovytun, né, que é um ginasta ucraniano que se naturalizou croata, porque desde o início da guerra ele mora na Croácia, ele treina na Croácia, e agora ele está se naturalizando para competir pela Croácia. Então, só nisso aí, a gente já vê que eles estão enviesados para um lado, né? Então, eu fiquei até surpreso que foi anunciado que elas iriam competir lá em Osijek, mas acabou que não vai rolar. Eu realmente acho que toda essa história é um truque para fazer a FIG fazer que nem fez em 2021, por exemplo. As meninas foram pelo estado neutro, mas que no fundo era a Rússia. Só não foram por equipes porque era um mundial individual, mas tipo assim, elas não foram sem, tipo, elas foram como Rússia, só que não como Rússia, entendeu? Então acho que eles querem tentar aí conseguir uma equipe, entre aspas, neutra, mas uma equipe que possa medalhar como equipe, entendeu? Então acho que isso pode ser uma pressão para tentar convencer a FIG a liberar eles como equipe, mesmo que não como equipe Rússia. Eu não sei se dá para entender, mas é isso. Sim, entendo. E tem uma outra questão também de que pode ser que eles tenham encarado isso como uma mera solenidade, porque apesar da FIG ter concedido status neutros para essas meninas, e esses meninos também, né, foram atletas masculinos também, eles ainda assim não estão autorizados a competir o Campeonato Europeu, que vai acontecer no mês que vem lá na Alemanha, porque o Campeonato Europeu é organizado pela União Europeia de Ginástica e, apesar da FIG ter dado o ok, a WEG falou, não vou dar o ok. Então, eu acho que eles tomaram isso como uma ofensa muito grande. Só que assim, gente, olha a situação, eles estão todos cagados, né? Essa é a realidade. Eu acho que eles não deveriam esperar nada diferente disso, né? E uma outra situação também que vai de encontro com isso aí é que eles também saíram da Copa de Doha, que vai ser no Catar. Só que o Catar, ele é conhecido por ser um país muito aberto a receber estrangeiros. Então essa questão do visto não se aplica a Doha. Eu ficaria muito, mas muito surpreso mesmo se eu soubesse que o Catar negou vistos aos russos. Porque até mesmo o Artem Dogopiat, que é israelense, e todo mundo sabe que Israel tem uma rixa muito grande com todos os países do mundo árabe, ele competiu lá em 2018, quando teve o Mundial, né? Apesar de tudo. Teve também essa polêmica de que a bandeira de Israel não seria permitida, mas acabou que depois também abriram mão com relação a isso. E enfim, isso aí eu acho que... Resumindo, se permitiram o sionista do Dogolpiat, e lá eles vão ligar para russo. Na visão do Qatar é isso. Na visão, na verdade, na versão que está sendo contada pelos russos. Não, eu falo na versão de Doha, do Qatar. Sim. Que, tipo assim, se Doha permitiu um israelense, que não é bem visto em Doha,
usar a bandeira e tudo mais, não queriam, mas acabaram permitindo. Cara, eles devem estar pouco se ralando se os russos vão entrar ou não. Tipo, eles devem estar, tipo, ralícia. Até porque Doha, até onde eu sei, gente, eu não sou nenhum especialista em geopolítica, Doha ali, o Catar, não tem nenhuma rixa assim com a Rússia, né? Quem tem é Nenhuma. mais a Europa, Estados Unidos, o Catar, até onde eu sei, não tem rixa nenhuma com a Rússia, gente. Não sou nenhum especialista em geopolítica, mas até onde eu sei, não tem, não. E muito pelo contrário, eles são até bem próximos da Rússia, tá? Então, esses países do Golfo Árabe ali, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, são países que recebem os russos muito bem. Inclusive, a Helena Eremina, que competiu em 2017, depois teve uma lesão na coluna e se aposentou, ela está trabalhando como treinadora na Arábia Saudita, né? E você vê direto as russas passeando lá em Dubai, no Catar. Então, assim, se eles podem ir para turismo, com certeza absoluta eles concederiam o visto para uma competição da Federação Internacional. Isso aí, para mim, foi uma grande balela. E essa questão de Israel, só para vocês terem uma noção, é tão séria a rixa que Israel tem com os países árabes, que quando você vai visitar Israel, você não pode... Quer dizer, quando você vai visitar Israel, eles não carimbam seu passaporte. Eles te dão um cartãozinho de entrada e um cartãozinho de saída. Porque se você tiver um carimbo de passaporte, você não entra mais em nenhum país árabe. Você simplesmente... Gente, eu venho com uma informação aqui, tá? Eu tava na cabeça que a Rússia não precisava de visto e fui confirmar a informação para entrar no Catar. E de fato, não precisam, tá? Cidadãos russos não precisam de visto para entrar para o Catar em até 30 dias. Gente, se não precisa de visto, assim, eu acho que isso só se aplica aos IEC mesmo, então, porque pelo que eu vi, o Catar tá, tipo, bem de boa para russo. Venham, nos deem dinheiro, girem a economia aqui, tô nem aí se tu é russo ou não. Estão bem tranquilos. Não, eles são muito tranquilos com os russos. A relação é boa, sabe? Sim. Eu tô vendo aqui. Tanto é que, tipo, isso que tu falou das russas viverem no Catar é super verdade, cara. Eu sigo um capixaba, lembrei do Renan, que também é capixaba, e ele vive indo pra Doha. Ele é brasileiro, mas a namorada dele é russa, e eles se conheceram em Doha. Então, tipo assim, é um dos destinos que os russos vivem indo, né? Sim, exatamente. E continuando aqui com a entrevista que a Valrod deu para a TV russa, ela disse que simplesmente os vistos para a Croácia não foram aceitos. Eles pegaram os documentos, disseram que eles deveriam voar no dia seguinte, já viajar, mas não deram resposta, simplesmente fizeram aí total silêncio com relação à situação, e eles estão vendo isso como uma provocação. Complicado, né? Complicadíssimo. Complicado. Por isso que eu digo, eu acho que eles estão usando isso aí para poder reverter a situação como um todo, sabe? Mas eu acho que eles têm uma certa razão, porque esse banimento, a gente já comentou aqui no podcast, né? Tá muito desproporcional em relação a outros países que têm posturas bélicas parecidas, tipo Israel, por exemplo. E Estados Unidos também, né? Porque a gente vê Estados Unidos invadindo tanto lugar, isso aqui, banimento que é bom, nunca teve, né? Mas, enfim, questão de geopolítica, de agenda e tal. Mano. Expondo assim um país, eu só tossi, hein? E tu aí expondo, coisa feia. A gente é sem filtro, né? Você sabe que a gente fala mesmo. E outra coisa que ela falou é que as russas seriam canetadas quando voltassem a competir. Então, assim, eu acho que eles estão indo pro all-in mesmo, jogando tudo que eles podem jogar ali para fazer toda a pressão possível para ver se alguma coisa sai, entendeu? Essa coisa mas sai... O pior é que esse lance do canetado eu não duvido, tá? Também não. O pior é que eu tenho... Gente, eu tenho muitas críticas à Rússia. Eu tenho uns problemas com a Rússia, mas, gente, esse lance do canetado pra mim é muito real, tá? Principalmente porque tem algumas ucranianas e ucranianos que são rolezeiros de Copa do Mundo
Então, às vezes eles estão, não sei se vão estar nessas, mas às vezes eles estão nessas Copas aí. Se tiver uma final com um russo e um ucraniano na final, pode ter certeza que a nota do russo vai ir lá embaixo. Pode ter, assim, certeza absoluta. Que o que a FIG puder fazer, assim, para deixar a nota russa bem under, para não medalhar numa final com a Ucrânia, eles vão fazer. E, gente, isso aqui não é uma defesa para a Rússia, tá? Mas para mim isso é bem claro. Sim, não, completamente. E essa questão do enviesamento, a gente sabe que Israel é um país que é apoiado politicamente pelos Estados Unidos, né? Então, e pela Europa também. Então, por conta disso também, eu acho que eles nunca receberam nenhum tipo de sanção, para ser sincero. E eu digo, Cara, tipo assim, o pessoal implica com o Margoni. Ah, porque o Margoni é político. Tá, ele é mesmo. Mas o Dogol Piatti fez parte do exército, gente. Ele nunca escondeu isso. Isso não é política também, não. e assim, esse europeu que vai ser em Leipzig agora, em maio, ele estava originalmente marcado para ser em Israel. E estava assim até ano passado. Só que o pessoal começou a fazer pressão no Twitter, começaram a encher a página da FIG lá de comentários, falando que era impensável fazer um campeonato tão grande num país que está em guerra. Eu queria a Turca falando nesse momento. Eu queria muito a pressão da Turquia. Queria muito ver, porque a Turquia é um país de maioria muçulmana, né? Então eu queria muito ver a pressão da Turquia. Muito mesmo. Que a Turquia faz parte do bloco ali que compete o europeu e é de maioria muçulmana. Eles não iam gostar nada de um europeu em Israel, por exemplo. Mas a Turquia dança conforme a música. Eles ficam surfando politicamente aí. Eu queria complementar, assim, que ninguém é a favor de guerra, né? Mas que a punição da Rússia é completamente desproporcional, eu também concordo. E, por um outro lado, é uma pena, assim, as atletas de altíssimo rendimento que tem lá não estarem participando dos eventos oficiais da FIG, né? Porque a ginástica tem muito a perder com isso, tendo em vista que são atletas excelentes e que teriam muito para contribuir durante o ano, né, de competição. E, gente, vamos ser bem sinceros, assim, qual atleta de altíssimo rendimento que treina para competir em campeonato nacional, né? É muito triste a situação delas e com certeza eu imagino e com certeza eu imagino que coitadas devem estar ansiosos para voltar a competir com atletas do nível delas, né? Com certeza. Óbvio, e eu não sei se os meninos vão concordar, mas eu acho que sim, tem muita questão política também. Mas eu acho que tem uma coisa que talvez as pessoas estejam ignorando um pouquinho, e novamente não sei o quanto isso pode ser uma teoria da conspiração da minha cabeça, mas que se a Rússia volta como equipe, do jeito que eu falei lá, obviamente não voltaria como Rússia, voltaria como alguma coisa neutra, que nem foi em 2021 e tal. Se a Rússia volta como equipe, principalmente no Mundial de 2026, que geralmente Biels não participa de Mundial, só participa do pré-olímpico, né? Se a Biel só participar do pré-olímpico, como foi no último ciclo, e a Rússia tiver uma equipe, mesmo que não como Rússia, em 2026, gente, Estados Unidos tá com ouro, assim, ameaçado em nível hard, sabe? Nível, assim, estratosférico. Eu digo mais, se a Rússia tivesse uma equipe em 2026 com os Estados Unidos sem Biles, a favorita era a Rússia. Então, eu também não sei até que ponto esse banimento... eu concordo que tem muita política, mas esse banimento é mantido tão afinco na ginástica com medo dos Estados Unidos voltar a perder hegemonia. Porque tem vários esportes que eles já estão liberando russos com bandeira neutra em competições de forma muito tranquila. Gente, no tênis, os russos e belorussos nem chegaram a ser banidos. Juro para vocês. Inclusive, a número 1 do ranking do tênis é uma Bielorrússia, a Arina Sabalenka. Então, assim, e tem russos também, tá? Tem essa Sabalenka porque ela é a número 1 do ranking. Então, eu sinto também que tem essa questão de, na ginástica, os Estados Unidos têm uma influência muito grande. Então, eu tenho essa teoria que tem uma pressão da Usagin, e, gente, isso não é informação, é uma teoria minha, mas que há uma pressão interna da Usagin, porque todo mundo sabe que se a Rússia voltar, o ouro dos Estados Unidos tá ameaçado nos mundiais. Eles querem acabar com a concorrência por meio de política, né?
É uma nojeira, gente, essa situação, honestamente, assim, porque a gente sabe, eu concordo muito com o que a Laura falou, as russas que estão subindo aí são excelentes e a gente publicou tanto os resultados do último campeonato que as russas participaram lá em Belarus, quanto os resultados dos campings, quer dizer, do camping que as americanas tiveram agora no dia 6 de abril, e assim, as russas estão há anos-luz à frente das americanas. Mas também tem a questão do overscoring, né? Que as russas tiveram pontuações bem generosas. apesar de mostrar uma ginástica bem superior à das americanas, tinha menina tirando 56 com 2 quedas, gente. Né? Sim. Então, assim, e deixa eu te perguntar, as principais estavam no camping? Oi, desculpa. Os principais estavam no camping? Não, só as mais novas. No caso, as universitárias então, e as eu acho importante olímpicas, a gente não. frisar isso, se as americanas do Intercup ou as americanas do ano passado. Eu acho importante a gente frisar isso também, né? Porque, eu repito, eu ainda acho a Rússia sem bias favorita, mas a gente também não pode pegar os 2 campings e pesar na mesma balança, né? Tá, mas aí que tá, as russas também não tiveram as principais competindo, só as novinhas. Foi a Roshina, então foi a Kalmikova, Ozokina. Mas peraí, Roshina e Kalmikova são grandes promessas, né? Tu não quer comparar Roshina e Kalmikova com, sei lá, Claire Pise, Zoe Molomo e... Qual é o nome da Ruivinha? E a Ruivinha lá do Clube da Bios. Gente, não, isso é uma heresia, né? Mas é o que elas têm de melhor hoje. É o que elas têm de melhor. A Tiana tá tirando 13.1 no solo, com um duplo esticado de entrada. Ai, gente, que mico, desculpa. Eu tanto me contei, mas eu vou dizer, se continuar assim, Los Angeles, nós teremos Lavi Crime e o resto tudo veterana na equipe, se a Lavi chegar viva. Você duvida disso? Ai. Não, eu tenho a certeza. Vai ser uma vaga da Lavi Crime, uma vaga talvez da Vivi Crime, que a Vivi Crime já vai ter idade em Los Angeles, e o resto, talvez a Vivi Crime, ainda não tenho certeza. Ela é muito novinha, acho que a gente precisa ver mais. E o resto vai ser tudo velha. Bios, Jade Carey e Childs, novamente. Ai, não. Jade Carey tá. Bate na madeira. Eu não gosto dela, então vou madeira. A Jordan, assim, gente, eu sei que ela é polêmica, eu sei que ela se passou, mas eu tenho simpatia com ela. Eu ainda queria uma medalha, ela campeã mundial, gente. Eu não vou negar. Individual, tá? Eu sei que ela tem ouro por equipes, eu queria individual. Daqui a pouco um solo. No solo eu acho assim que como a Gadirova tá voltando de lesão, ela pode ganhar da Gadirova se ela for em 2025, embora eu acho que ela não vá. Se ela fosse, eu acho que ela ganharia. A Jordan já é campeã mundial. Individual? Não. Ela tem uma prata. Uma prata. Ela tem prata. Foi da Gadirova. Foi mal. A Jordan tem 2 pratas. Ela foi prata no salto, ganhou da Colline, com DTI Lopes ela foi prata no salto. Rebeca, por quê? E foi prata no solo também. Gente, prata com DTI Lopes, gente. Eu vou ficar quieta. A Zena Mato mandou lembranças, né? Que ela também foi prata com DTI Lopes. Mas aquele mundial conta, gente? Vocês consideram aquele mundial? Foi quando a Melnikova foi campeã mundial em judô geral. Então, assim, não, mas tirando a Melnikova e a Murakami. E eu vou tirar de Celo porque eu sei que tu força ela. Tira a lista daquele mundial. Tava bem esvaziado. Rebeca, né? Rebeca que não fez individual geral. Rebeca não competiu em individual geral, né? Eu falaria daquelas que deram um sangue ali. A Rebeca, ela não fez solo para poder fazer uma caridade às demais ginastas, porque se ela tirasse 12 no solo... É pra Melnikova conseguir o seu ourinho, amigo. É pra Melnikova conseguir o seu ouro. Mas também, gente, a Rebeca e fazer solo naquele mundial, naquele mármore da Taishan, era pedir pra sair arrebentada de lá, né? Verdade. A gente percebe o nível desse mundial quando o Fernetzer pega a final de salto. Gente, parece
Parece o nome de repelente. Use Netzer, mate as moscas. Ah, gente. Ai. E só comentando também, fazendo outro comentário que eu esqueci de fazer, é que as notas, né, foram bem, as notas da equipe russa, das russas, nesse amistoso que elas fizeram com Belarus, Cazaquistão e Uzbequistão, que aconteceu lá em Minsk, né, capital de Belarus. As notas foram bem assim, infladas, como a gente já comentou, né? E a Valrod, ela comentou que as russas vão ser canetadas na volta às competições. Só que assim, qualquer avaliação honesta é uns 3, 4 décimos a menos. Então, assim, será que essas notas infladas também são para contribuir com essa narrativa de que a Rússia está sofrendo hate? Eu acho que não, porque a Rússia sempre teve um nacional super inflado, né? Tipo, desde sempre. Mas tipo, eu acho que desde sempre precisa forçar essa narrativa também, né? Não, tipo, 2015 tem solo da Seda fazendo 15.600 no solo. Mas assim, eles continuam assim e qualquer coisinha que... Eu acho que na tensão que as coisas estão, qualquer coisinha que acontecer, qualquer fiapinho já vira um incêndio, entende? Então eu não duvidaria eu não duvido, na verdade, de que caso elas voltem a competir, as notas virem mais baixas, eles atribuírem isso ao fato de que elas são russas. A russofobia, digamos assim. Isso é um termo que existe, gente, acreditem. E só para deixar mais... Só para complementar aqui o episódio, né? Final de semana agora já vai ter a Copa do Mundo de Osijek, a gente vai comentar no próximo episódio, assim também como o torneio de Jesolo, que vai acontecer lá na Itália. Jesolo, Jesolo, ou como vocês quiserem falar, porque até hoje eu não descobri. Não, ele fala de todas as formas, menos da forma brasileira, né? Ele acha que é italiano, Jesolo. 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 Eu não sei como é que fala nessa. Gente, eu vou só pra terminar esse episódio, eu tenho que confessar pra vocês. Eu adoro o Renan é meu amigo, mas tem umas pronúncias dele que me dão um nervoso. Tipo, quando ele chama o GNU de GNU. Cara, me dá uns infartos aqui. Mas foi o que me falaram. Você sabe que foi a própria Adriana que falou que é GNU. Ai, gente, pelo amor, coisa feia. Laura, você é atleta do GNU e fica falando isso. Tá começando só pra terminar é GNU, tá? Eu não vou aceitar ninguém falando. Eu não vou ouvir aqui na minha casa ninguém chamando de GNU mais, tá? Laura vai meter uma D de 2.5 na trave esse ano lá pelo GNU, né, Laura? Olha, gente, vocês nunca ficaram sabendo do Danese, o 1/4 de giro na trave? 1/4 de giro. Tem figurinha disso, gente. Tem figurinha. Se tem figurinha, tem história. A Laura Rainha do... Pra quem não sabe, gente, só pra contextualizar, a Laura pratica ginástica de forma... como posso dizer? De forma recreativa, né, Laura? Eu praticava em 2019, eu não pratico mais, meu joelho se aposentou. Mas eu fazia como hobby. Por isso as piadas, mas a gente adora as figurinhas da Laura fazendo 1/4 de giro. Laura é ex-atleta. Eu sei que o episódio tem que acabar, mas só pra contextualizar, gente, pra ser justa comigo, eu tinha treinado a série, era meio giro, né? Eu tinha treinado a série na trave média, me botaram pra fazer na trave alta no dia. Ai, gente, pelo amor. Desumano, como diria a figurinha da Dani. Eu amo que esse final de podcast já virou resenha de cerveja entre amigos, né? É inevitável, né, quando a gente começa a gravar. Mas então é isso, pessoal. Por enquanto, essas foram as informações que nós conseguimos, né? Mas a gente quis trazer para vocês isso de antemão. E no próximo episódio, se tiver mais alguma coisa, a gente comenta. E fiquem ligados aí, porque vai ter bastante ginástica acontecendo nesse final de semana. Osijek vai ser transmitida, pelo que a gente sabe até o momento, né? Pela Federação Croata, num link aí, e não vai precisar de VPN. Então, quem quiser assistir, a gente vai disponibilizar o link lá quando a gente tiver.
Gesolo também vai ter transmissão, a gente vai disponibilizar o link igualmente. E, uma novidade sobre Gesolo. A gente estava até confabulando aqui quem seriam as reservas, né? Porque foram 8 ginastas brasileiras para lá, e a equipe é de 6, mas todas vão competir. Vão ser 6 ginastas na equipe e 2 competindo como individuais. Agora, quem vai fazer o que, a gente não sabe. A gente vai saber mais pra frente mesmo. E a gente comenta no próximo episódio pra vocês, beleza? Beijão, gente. Antes de acabar, eu queria desejar uma ótima sorte aí para as meninas em Gesolo. Brilhem muito, arrasem, estou muito ansioso e tragam ótimos resultados. Sim, não só as meninas do adulto, né, que são meninas novas que estão iniciando agora a sua carreira no adulto, mas também as do juvenil, que vão competir aí com Love Crime dos Estados Unidos. Eu não sei se a Helena Colas vai competir também, tem que verificar isso. Mas é aquela coisa, são meninas novas, estão começando a ganhar experiência, a gente sempre bate nessa tecla aqui no podcast. Tem que enviar as meninas para as competições para elas ganharem experiência. E a CBG está fazendo isso. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí, porque o próximo episódio já vai estar bem completinho, com muitas informações. O giro já está bem grandinho para a gente poder comentar. E vídeos da Gimnasíade, nós postamos os solos das meninas do Brasil lá no nosso feed no Instagram. Também algumas séries desse amistoso das russas que elas fizeram, né? A Kalmikova entrando com o Chusovic lindíssimo e cravado no solo. Com nota acima de 14, inclusive. E é isso, fiquem ligados aí nas nossas redes, a gente vai atualizando vocês lá. Até o próximo episódio. Valeu, tchau.